versículo de número 14 até o versículo 30. Mateus 25, 14 até o verso 30. Convido a igreja para ler comigo também esse texto de forma alternada. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou o seu servo e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que eu ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tens outros 2 que eu ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando, por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és um homem severo, que ceifa onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Portanto, que entregasse o teu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10. Porque a todo que tem será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Amada igreja, nós estamos aí ainda nos poucos dias do ano de 2023. Nós tivemos recentemente, no final do ano, principalmente na noite ou na passagem do ano, a oportunidade de sermos empossados, né? Quero enfatizar isso, da grande bênção que Deus deu a todos nós, dentro das nossas sociedades internas e também dos diversos departamentos. Mais uma vez, o Senhor nos dá na sua palavra alguns desafios importantes para a caminhada do povo de Deus, a igreja do Senhor. Sobre esse texto, eu quero falar sobre o tema: Pronto, Senhor, para o teu serviço. Pronto, Senhor, para o teu serviço. Diante deste tema, nós precisamos lembrar aqui, irmãos, que nesse texto de Mateus 25, nós temos um contexto um pouco anterior, quando o Senhor Jesus fala lá no capítulo 23 e 24, não somente dos princípios da dores, do que está para acontecer, o que vai a igreja experimentar até a volta do Senhor Jesus,
momentos difíceis que cairá sobre a igreja, sobre eleitos de Deus, e ele então, para ainda ilustrar essa realidade, ele vai chamar a igreja para que ela esteja atenta à sua jornada, à sua caminhada da vida cristã. E aí então ele apresenta algumas parábolas aqui que nós temos, como das parábolas das 10 virgens, do servo mau, né, do servo bom e mau, também da figueira, mostrando que nestas parábolas há uma aplicação de lições desafiadoras para nós como igreja do Senhor. Nesta parábola dos talentos, nós temos aqui a responsabilidade que Deus confiou à sua igreja, ao seu povo, a responsabilidade de trabalhar na obra do Senhor. Ele convidou a sua igreja, ele convidou o seu povo, ele separou a menina dos seus olhos para pôr em prática aquilo que ele espera da igreja do Senhor. Então, o que Deus quer de mim, de você, é que todos nós estejamos prontos no serviço do Senhor, ou seja, pronto, Senhor, para realizar o teu serviço. Dentro dessa palavra, então, nós temos algumas aplicações que é interessante para nós, para compreender o que o Senhor espera dos seus eleitos, o que o Senhor espera da minha vida, da sua vida, enquanto Ele tem preservado a nossa existência aqui neste mundo. Nós olhamos a estatística, nesses próximos 15 dias desse ano novo, já milhares de pessoas deixaram de existir, já partiram deste mundo para ou a eternidade, ou não, mas já partiram. Então, o Senhor aí tem, com a sua graça, com a sua misericórdia, preservado a sua vida, preservado a minha vida, para que nós entendamos, então, o que o Senhor quer através deste ensino, desta parábola dos talentos. Aqui nós temos, então, que o Senhor faz um grande desafio. No verso de número 14, ele diz assim, usando a ilustração: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. Então, o Senhor Jesus usa esta parábola para ensinar em relação a Ele. Ele está dizendo que um momento Ele vai deixar, como deixou seus discípulos aqui, presencial, voltando para até a presença de Deus, voltando diante do Pai Celestial, mas que Ele voltaria para, então, uma grande prestação de conta com o seu povo, com a sua igreja, com os seus escolhidos. Mas nessa partida ele entregou, então, uma missão, uma responsabilidade para a sua igreja. E ele coloca aqui, então, através dos talentos. Então, nós vemos aqui uma primeira aplicação, a confiança no Senhor. O Senhor confiou em nós a responsabilidade de sermos propagadores destas boas novas do Evangelho. Ele, então, de que forma ele faz para que a pregação do Evangelho tenha uma dimensão maior, saia da nossa Jerusalém, saia do nosso contexto e alcance, assim, aos confins da terra. Ele dá alguns talentos, outros menos talento, e até aqueles que recebem um só talento. Não está dizendo que o que tem menos não é capaz. Ele sabe que ele faz essa diferença, mas sabendo que todos são capazes de contribuir para o bom andamento da obra do Senhor. Mas este que recebeu 5 talentos, como diz o texto, imediatamente tomou providência, tomou ação de pôr em prática, exercitar aquilo que foi entregue nas suas mãos. Então ele recebeu 5 talentos e ele não deixou de trabalhar por volta daqueles 5 talentos, que acabou resultando, como nós conhecemos na história. Assim, os 2, mas infelizmente um não fez, a não ser enterrar os seus talentos. Muitas vezes, irmãos, na caminhada da vida cristã, nós encontramos pessoas que Deus tem entregado talentos, dons, e elas têm enterrado, ela tem deixado de lado, não tem feito com alegria, não tem trabalhado muitas vezes em prol do reino de Deus, da obra do Senhor. Eu gostaria tanto cantar no coral, eu gostaria de fazer
tanta parte daquela sociedade, daquela comissão, mas eu estou impedido, eu não tenho saúde, eu não tenho condições físicas, mas de repente Deus dá a saúde, restaura o seu vigor, e a sua disposição agora está aí para multiplicar os talentos que Deus colocou em suas mãos. E nós muitas vezes deixamos de lado. Quantas vezes nós respondemos para a igreja, para o Senhor, que nós não queremos nada com a obra do Senhor. Irmãos, Deus preserva a sua vida. Deus quer usar a sua vida. Quer que você seja um servo de confiança do Senhor. Que você esteja pronto para o Senhor, pronto para este serviço que Deus confiou em suas mãos. Muitas vezes há um conjunto de qualidades naturais e também graças espirituais que nos qualifica, irmãos, a determinado serviço de Deus. Nem todo mundo é cantor, nem todo mundo pode, por exemplo, ser um presidente, mas todos têm um diverso ministério na vida da igreja. É um conjunto de valores, de bênçãos naturais ou da graça especial de Deus que vai concedendo a cada um para desempenhar o seu ministério na obra do Senhor. Portanto, Deus espera isso da sua igreja, que haja esta confiança nos bens que Deus entregou, que possa ser multiplicado. Mas há uma outra coisa que Deus mostra também, que é importante compreender. Ele dá capacidade àqueles que Ele chama, àquele que Ele escolhe, a quem Ele entrega os seus dons. Ele dá capacidade. Ele deu para quem tinha 5, Ele deu para quem tinha 2, e até aquele que tinha um só também tinha capacidade de multiplicar aquele um talento. Deus nunca chama os seus escolhidos, os seus eleitos, sem capacitá-los para a obra do Senhor. Ninguém vai para uma batalha sem estar preparado para essa grande batalha. Assim na igreja do Senhor, quando nós somos colocados para essa grande missão, grande tarefa, nós crescemos em conhecimento da palavra de Deus, a ponto de estarmos preparados para proclamar as boas novas do Evangelho. Faz lembrar, irmãos, de um certo jovem que estava na igreja quando o pregador falou, pregou, ensinou, mas ele não sabia outra coisa a não ser dizer para o visitante ao lado: o senhor tem Jesus no coração? E o visitante respondeu para ele: ainda não. Então o senhor vai para o inferno. Pronto, acabou. Essa foi a mensagem dele. Simples, mas foi objetiva. Ele dizer que fora de Cristo não há salvação. Então Deus espera da sua igreja, do seu povo, este cumprimento de colocar aquilo que Ele confiou de mais rico e valioso, os dons, para ser desenvolvido na igreja do Senhor. Neste começo de ano, irmão, mais um alerta para todos nós: não enterra os seus talentos. Não enterra, meu querido irmão e minha querida irmã. Responda diante do Senhor. Você deseja um novo ano? Você deseja vitória na sua vida pessoal? Vitória na sua família? Vitória, quem sabe, profissionalmente também? Por que não vitória também na obra do Senhor? Deus espera do seu povo, Deus espera da sua igreja que aqueles dons e talentos que nós recebemos, tão valiosos, que nós coloquemos em prática. Porque Deus não só confiou, mas capacitou cada um de nós para a grande obra do Senhor. Cada um deles foi dado uma quantidade de talentos segundo a sua capacidade. Não foi segundo falta de condições, não, diante da capacidade de cada um. Deus sabe quanto eu posso receber, quanto você pode receber de dons e talento para o serviço do Senhor. Quando olhamos para essa expressão de talentos, nós muitas vezes pensamos: quanto que vale de fato um talento? E aí, numa pesquisa, nós podemos dizer o seguinte, que um talento é equiparado, um talento equipara-se a 6.000 denários. Mas e aí, o que é um denário? Então, vamos lá. Denário é como um dia do trabalhador. Então, você vai agora olhar para a sua matemática tão simples, você vai fazer
qual é o seu dia do trabalho? Quanto você ganha por dia? Aí você multiplica por 6.000 denários. Isso representa 1 talento. Aí depois você multiplica por 5 talentos. E este homem multiplicou por mais 5 talentos. Veja que valor extraordinário que representava então cada talento. É isso que Deus está dizendo, a sua obra, o seu reino é valor inestimável. E vale a pena investir, vale a pena trabalhar pela obra do Senhor. Portanto, Deus confere a nós para que sejamos servos, úteis, prontos à obra do Senhor. Mas há uma diferença em relação a um deles, que nós já citamos aqui. A diferença da capacidade, muitas vezes, de alguém tendo conhecimento da sua capacidade de desenvolver o seu talento, mas resolve enterrar. Eu quero dizer, irmãos, que a palavra de Deus diz que ninguém é inútil no reino de Deus. Ninguém é inútil no reino de Deus. Nem todos somos iguais em capacidade ou em dons, mas não existe inúteis e nem aqueles que, podemos dizer assim, inutilizados para toda a guerra e para toda a obra do Senhor. Deus nos chama covarde, irmãos. Deus nos chama medrosos. Deus nos chama pessoas que não são capazes de uma grande batalha na obra do Senhor. Mas o que Ele quer de nós? Prontidão. Pronto, Senhor. Pronto, Senhor, para o teu serviço. Mas é possível que você possa lembrar, mas eu não estou em condições. Então, olha o que diz o profeta Isaías, no capítulo 6. Ele, quando viu aquela obra tão maravilhosa, que ele tomou conhecimento do santo ali, capítulo 6, ele viu um homem perdido. E ele começa a descrever a sua situação. Eu estou agora num ambiente onde meus lábios estão impuros, eu estou perdido, eu vou perecer, porque eu vi a glória do Senhor. Mas Deus veio, purificou os seus lábios, purificou a sua vida. E quando ele se viu renovado, fortalecido, ele se colocou na prontidão da obra do Senhor. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Quais, meus irmãos, a bênção que Deus coloca em nós quando somos obedientes à obra do Senhor? Qual é a reação dos que recebem 5 e 2 talentos? Multiplicando. E assim acontece na igreja. Quantas pessoas úteis naquele departamento da igreja faz florescer a obra do Senhor? Quantas pessoas são importantes na parte do louvor, faz a igreja cantar com a alma e com o coração? Quantos ministérios dentro desta igreja que faz com que nós possamos ser canais de bênção na vida dos nossos visitantes da igreja do Senhor. Mas o que o Senhor espera de nós é que comecemos este ano dizendo: pronto, Senhor, para o teu serviço. Mas quando isso não acontece, quando de repente apenas 15 dias do ano de 2023, talvez alguém está dizendo assim: eu não quero nada com a igreja, eu não quero nada com o departamento interno da igreja. Você não está dizendo para nós, você está dizendo para o Senhor: eu não quero nada com o Senhor. Você quer saúde, você quer prosperidade na sua carreira profissional, você quer bênçãos materiais, mas você não quer nada com a obra do Senhor? Não, não será assim. Veja que Deus olha para esse que deu apenas 1 talento e diz que ele pegou o talento, abriu sobre a terra, fez uma cova e escondeu este talento, não colocando ele em prática, ou pelo menos colocasse, como diz o texto, num banco para render alguma coisa. Não, ele simplesmente enterrou esse talento. O que isso pode acontecer? Por exemplo, irmãos, dentro da igreja do Senhor, tem pessoas, por exemplo, que não vemos nele compromisso, mas displicência na obra do Senhor,
desleixo na obra do Senhor, descontentamento na obra do Senhor, desgostado com as coisas da obra do Senhor, falta de interesse na obra do Senhor e, por fim, desrespeito para o próprio Senhor. Quando muitas vezes nós estamos criticando, aos corredores da nossa vida, aquilo que Deus um dia fez de bom e melhor da sua vida e na minha vida. Tirou eu e você da condenação do inferno e nos colocou na sua maravilhosa luz. Irmãos, Deus espera de nós que haja em nós essa disposição para trabalhar na obra do Senhor. Porque haverá, irmãos, conforme o texto, como diz, que haverá uma prestação de conta. E essa prestação de conta, ela vai vir no devido tempo. Deus fez isso. Passado um bom tempo, diz o texto, que ele volta para uma prestação de conta. E nessa prestação de conta, veja as palavras que o Senhor deu para os seus servos, conforme o verso 20 e 23. Diz assim: o Senhor me deu 5 talentos, e o Senhor confiasse de 5, eis aqui outros 5. Diz o verso então 21. Foste fiel, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, e sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aquele que recebeu 2 chegou diante também do seu Senhor e diz: tu me deste 2, me confiaste 2. Vem o verso 23, diz: muito bem, servo, bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo eterno do Senhor. Como é bom sermos aprovados pelo Senhor. Como bom nós sermos abençoados pelo Senhor. Como é bom terminar um ano e dizer assim: graças te dou, Senhor. Graças te dou, que foi um ano de luta, de trabalho, de desafio, mas o Senhor com a sua mão nos abençoou, usando a minha vida, usando meus dons e talentos, e agora apresento como gratidão a Deus pelos grandes feitos que o Senhor fez na minha vida ou nas nossas vidas. Mas há uma situação que nos entristece o nosso coração, porque Deus fará isso também, essa prestação de conta, quando diz o verso de número 30, esse que recebeu apenas 1 talento e não multiplicou, diz o texto, e o servo inútil, lançai-o fora nas trevas, porque ali haverá choro e ranger de dentes. Meus irmãos, haverá um dia uma prestação de contas. O grande rei Salomão, no livro de Eclesiastes, diz que haverá, já no final do capítulo, todas as contas serão prestadas diante do Senhor. Até aquelas que são ocultas. Talvez eu não saiba de você, nem você de mim, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Nada está escondido diante do Senhor. Mas o que Ele espera de nós, na trajetória da nossa vida cristã, que haja uma vida de consagração, uma vida de disposição para a obra do Senhor. Nós estamos aqui, irmãos, por um período de tempo muito curto, mas como é bom terminar a nossa jornada, terminar a nossa carreira como um bom servo, que prestou serviço ao Senhor, e aquilo que Ele confiou em nossas mãos, nós transformamos em bênção, porque Deus usou, capacitou para ser bênção na vida de cada um dos eleitos de Deus e daqueles que serão alcançados pela instrumentalidade da nossa vida na propagação do Evangelho de Cristo. Irmãos, a pergunta é: você está pronto? Eu estou pronto, nós estamos prontos para o Senhor, para o serviço do Senhor. O Evangelho de Mateus, ele apresenta por 33 vezes falando sobre o reino dos céus, ou o reino de Deus. Arrependei-vos e convertei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E conforme o texto anterior de Mateus 24, está aí a realidade do nosso mundo, não é no nosso país, no mundo. Cada dia que passa cada vez mais nós estamos entendendo que está aproximando, sim, a volta do Senhor.
o ajuste de conta, a quem o Senhor vai prestar, que vai cobrar de nós, para que prestemos contas diante dele. E como eu estou e como você está. Há um livro, eu volto a repetir aqui, eu gostaria muito que os irmãos fizessem esta leitura. Fizesse de coração, porque envolve não apenas uma pessoa, mas envolve toda a igreja do Senhor. Que você pudesse ler este livro. Se já leu, repita de novo. E ore a Deus para que, à luz e entendimento deste livro, mais do que nunca a palavra de Deus, você possa ser neste ano 2023, como diz aqui, muito bom, servo bom e fiel ao Senhor. O livro diz, em meus passos, que faria Jesus? Em meus passos, que faria Jesus? Leia este livro, irmãos. E se você ler com coração e mente, você vai ver que você tem muito a fazer. Todos nós temos muito a fazer por esta obra. E, com certeza, o seu ministério, a sua vida cristã, à luz da Sagrada Escritura, vai mudar. Porque você vai compreender o que Deus tem para a minha vida, para a sua vida, na caminhada do ano 2023. Eu disse hoje para a mocidade, e eu quero encerrar aqui e dizer aqui para a igreja também. Uma das nossas irmãs, presidente de uma SAF de nosso presbitério, ela, conversando comigo, disse assim, pastor, continue orando por mim, pela minha família. Com certeza, minha irmã, estarei orando, sim. Mas alguma coisa específica que você deseja que eu ore, eu vou orar. Que Deus nos fortalece. Que Deus sustenta a minha vida e minha família. Porque nesses últimos 2 anos, minha casa, meus familiares, por parte de parente, tio e tudo, 6 pessoas foram vitimadas pelo Covid e vieram a falecer. Nossa, né? E a gente olha assim, tão distante de nós, mas na família de um eleito de Deus, 6 pessoas em 2 anos foi visitado pela Covid e não resistiu e veio a falecer. Mas até aí é grave, muito grave, sim. Mas estava dizendo aos jovens ainda, de que uma dessas da família era uma moça, tinha acabado de casar. Ela tinha feito o seu casamento no mês de maio, mês do lar, mês da família, só que em agosto ela pegou Covid e veio a falecer. Então veja, irmãos, que nosso tempo é assim, passa rapidamente. Então, se Deus permitir que você consiga chegar, e eu e você, 31 de dezembro de 2023, cheguemos, irmãos, como servo de Deus, pronto, Senhor, para o teu serviço, como servo fiel e obediente à sua palavra. Não enterre os seus talentos, não enterre os seus dons, mas faça como autor desse livro e coloca-se diante de Deus. Eis-me aqui, Senhor, nesta ou naquela área, para a glória e louvor do nosso Deus. Quero convidar a igreja para cantar um hino de número 224. E ao cantarmos este hino, veja as letras, a letra de cada estrofe deste hino. Ele chama para que você entenda tudo, você possa consagrar ao Senhor. Diz o hino 224, eu quero ler apenas uma estrofe deste hino 224. Diz assim: a vontade minha toma, sujeitando a ti, Senhor, do meu coração, fazendo o teu trono, ó Salvador. Senhor, toma a minha vida e faça como o Senhor apraz na minha vida, o que é melhor para o teu reino e para a tua obra. Louvemos a Deus com esse hino 224.